Boa noite, pessoal. É uma honra estar com vocês aqui novamente, dia 12 de janeiro de 2021. Então, hoje nós temos mais uma retransmissão por iniciativa do Instituto Agenda Positiva, e essa retransmissão é sobre Sapiens, uma breve história da humanidade, com o professor Dr. Malcolm Tafner. As nossas retransmissões vão ainda do dia 12 de janeiro até o dia 28 de janeiro. Depois, em fevereiro, vamos iniciar as lives ao vivo novamente com vocês. Então, hoje eu deixo para vocês assistirem, né, terem conhecimento sobre o livro que o professor Malcolm vai estar abordando com vocês, dando sugestões, entendimento sobre qual é que foi o nosso desenvolvimento aqui no planeta e como é que a humanidade caminhou e caminha até o momento de hoje. Eu vou apresentar o professor Malcolm Tafner para vocês. O professor Malcolm é graduado em Ciências da Computação, tem mestrado em Engenharia da Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina e também tem doutorado em Engenharia de Produção também pela Universidade Federal de Santa Catarina. E o professor Malcolm é da equipe do Instituto Agenda Positiva. E ele vai, então, abordar esse tema hoje. E também quero lembrar vocês sobre a emissão do certificado. Então, no final dessa palestra, vocês terão a emissão do certificado. Eu vou explicar depois para vocês, vou passar o código certinho, para vocês poderem imprimir o certificado de vocês. E também quero deixar agora com vocês, desejo uma excelente palestra, que vocês possam aprender conosco mais uma vez e nos deixar depois também, né, quando a gente estiver junto novamente ao vivo, a gente conversar sobre os comentários de vocês. Então, excelente palestra, até daqui a pouco, no final da palestra, eu vou conversar com vocês novamente. O livro que a gente vai falar é esse aqui. É um livro que é popular, se tornou popular. E há motivos para isso, a gente vai ver ao longo da apresentação. Esse livro tem, gente, 428 páginas de conteúdo. Então, se fosse fazer uma revisão de fato de tudo no livro, vai longe. 1 hora e pouco, assim, não dá. Teria que ser horas e horas e horas. Nós não vamos fazer isso. Então, eu sintetizei o principal do livro, ok, e vou apresentar o núcleo sintetizado. Perfeito? E vamos ver se a gente consegue abranger, captar os melhores momentos do livro. Bom, o livro, ele tem uma lógica. E a lógica é a seguinte, pessoal. Ele começa falando da evolução humana. E não é um livro exatamente de filosofia ou de biologia ou coisa do gênero. No final do dia, ele é um livro mais ou menos de economia. Então, ele começa falando da evolução humana, ele traz todo o apogeu do homem, ele traz os impérios, ele traz a questão da evolução dos impérios, a participação do capital, e termina com as revoluções agrícolas, científicas, a revolução industrial, enfim, vai passando as revoluções e chega no final falando quem somos nós. Então, o livro tem essa lógica e a gente vai tentar seguir essa lógica, ok? Tal como o livro fez, mas, enfim. O livro ele é muito bom, ele tem questões que poderiam ser revistas, sendo muito honesto. Não sou historiador, mas eu estudo bastante a evolução humana e no começo há alguns deslizes ali, poderiam ser revisados, então como existem deslizes ali, acredito que existem em outros pontos também. Mas é um bom livro de qualquer forma. Então vamos lá, ele começa falando sobre evolução humana. Eu sintetizei aqui e ele põe o seguinte: os humanos, a espécie humana, os hominíneos, que são diversas espécies diferentes, elas nascem na mesma região da África, dessa região ali, da Tanzânia. Eles começam há 3 milhões de anos a surgir as espécies e a especiação, ou seja, quando as espécies se afastam uma da outra e se tornam novamente únicas. Então, todo o processo de especiação e criando novas espécies, elas nascem em todo o leste africano. E aí a gente pode ver, por exemplo, que eles migram dessa região e depois vão para a Ásia, vão para o... enfim, eles fazem todo o sul da Ásia, chegam na Austrália, e depois eles chegam na Europa e o avanço continua. Mas no primeiro momento, que é o que eles põem,
é esse tipo de expansão hominínea, que acontece para outros continentes a partir da África. Então, nós começamos na África. O livro faz uma revisão da evolução humana. É razoável, é bom. Não vou dizer que é ruim em hipótese alguma. Vale a pena, é um quarto do livro que ele fala só sobre evolução humana e expansão do homem. Então, é interessante, nessa primeira fase, se vocês têm dúvidas sobre o assunto, a abrangência é razoável, é um bom resumo, sendo bem honesto. O que ele fala, e acho muito bacana, é que bom que ele ajuda a esclarecer, ele põe a falácia da evolução linear. É um erro achar que nós temos uma evolução linear. Por exemplo, a gente começou com Australopithecus, depois a gente evoluiu para Homo habilis, depois a gente foi para Homo erectus, Neandertais, e chegamos em Homo sapiens. Primeiro no Cro-Magnon, depois Homo sapiens sapiens. Isso é falso. Não foi assim que aconteceu a evolução. E o livro, por fortuna, esclarece isso. No passado, se acreditava em uma coisa parecida, mas muita coisa rolou, muita pesquisa avançou, muita gente estudou, enfim, acharam-se mais evidências, mais fósseis, mais datação, mais sistemas de datação, confrontaram dados, enfim, tudo isso aí foi tirando essa aparência evolutiva e foi mostrando para ele, a evolução não foi assim. A evolução foi uma árvore, foi um arbusto, onde tem diversas pontas, e as espécies estão em pontas diferentes que estavam ou não concomitantemente no tempo. Então, aquela ideia de que uma espécie determina a próxima, ela cai, e ele explica sobre isso. Isso determina algo importante. A espécie humana, espécie humana, ela surge a partir de uns 300, 400 mil anos atrás, e a gente chega no continente europeu e depois faz expansão, principalmente para o meio do continente europeu, onde a gente encontra Neandertais ali, e só para mostrar o quanto é diferente o processo. A gente vai avançar agora. Esse gráfico é meu, não é do autor. Então, o que a gente vê aí? A gente vê a evolução numa forma de árvore, mais ou menos, onde você vai encontrar por exemplo, africanos, afarenses, outras espécies mais antigas, ainda em categoria Australopithecus. E eles vão de 4 milhões a 3 milhões de anos e meio. Depois a gente começa a perceber outras espécies, boisei, robustos, Artiopithecus, e você vai ver eles em 2 milhões. Os principais estão aqui embaixo, nos amarelos, que são os Homos, categoria Homo. Você vai ver habilis, ergaster, erectus, heidelbergensis, neandertalenses e nós. A gente surge muito no final. Essa turma toda vem antes. Mas houve momentos da história que você vai ver que houve diversas espécies que participaram do mesmo processo ao mesmo tempo. E aqui, por exemplo, a gente vai ver que nos últimos 500 mil anos a gente encontra essas 4 espécies aqui caminhando juntas. No último período, onde a gente participa mais, a gente realmente cruza com Neandertais. Então, você vai vendo que... Como é que a gente cruza isso aí? Dependendo das regiões geográficas onde a gente está. Então, você vai ter esse tipo de árvore espalhando ao longo do processo, e ele tenta esclarecer isso. E por que é importante esclarecer? Para que a gente saia daquele paradigma de que um vem depois do outro. E esse processo se chama especiação, e é importante que a gente, pelo menos, entenda que ele tenha ocorrido no passado. Ok? Isso é muito importante. Cérebros custam caro. E quando a gente fala que cérebros custam caro, não é porque vou pagar um salário de um grande pesquisador, por isso é muito caro. Esquece, isso é bobagem. O que ele fala aqui de cérebros custam caro? Ele tem algumas páginas dedicadas a isso. Isso é o seguinte: na natureza não existem cérebros grandes. Eles custam muito caro, energeticamente falando. Então, as espécies normalmente possuem cérebros medianos ou pequenos. Todo mundo fala que o cérebro de um Tiranossauro Rex é o tamanho de uma nossa, ou algo assim. O cérebro de um Tiranossauro Rex devia ter o tamanho desse grampeador. Um pouquinho maior, talvez. E ele tinha toneladas.
Então, se a gente for pegar isso dos répteis, não é répteis, dinossauros, né, não é exatamente uma categoria de répteis, mas se a gente for pegar mais recente, entre as nossas próprias espécies, não é tão simples. Cérebros maiores custam mais caro, mas qual é o conceito de custar caro, afinal? O preço da manutenção do meu cérebro pelo meu corpo é muito alto. E isso quer dizer o quê? Que o que eu absorvo de energia por nutrientes ou por, enfim, por N motivos que eu vou descrever daqui a pouco, ele determina o quanto eu consigo sustentar esse cérebro trabalhando. Hoje é muito fácil. Você vai no supermercado, abre uma bandeja de carne, compra um pacote de biscoitos açucarados, enfim, hoje a energia sobra, ela sobra. No passado não sobrava, faltava. Então, a falta dessa energia toda no passado não permitia que cérebros fossem grandes o tempo todo, e era muito específico que isso acontecesse. Então, a gente tinha essa situação, e eu vou descrever no próximo slide. Quanto custa um cérebro? Esse aí vai botar mais ou menos a questão para a gente. Quando a gente fala de um cérebro, um órgão humano que pesa mais ou menos 1,4, 1,3 a 1,5 quilos, mais ou menos. Então, o peso de um cérebro para o corpo representa em torno de 2% do corpo. Evidentemente, para mim, representa até menos. Eu estou bem acima de 70 quilos que está no slide. E consome de 20% a 25% de energia. Vamos lá, eu fiz, por exemplo, uma caminhada hoje de 1 hora que me consumiu 500 calorias. Então, esse é o consumo de um cérebro, para ter uma ideia. Um chimpanzé, o cérebro, em relação à massa dele, é um pouco menor e representa 9% de consumo. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Isso aqui é um crânio de um chimpanzé, ok? Vamos pensar um pouco sobre isso agora. Deixa eu ver se o próximo slide... Eu vou falar de cérebros agora e eu vou mostrar um pouco sobre isso. E vocês vão entender a relação de custo e de tamanho do cérebro em relação ao corpo, ou de manutenção dessa energia toda, ok? Eu vou passar o slide. Nesse slide, a gente tem... Alvarez, vamos botar o slide e daqui a pouco a gente muda só para mim, ok? Eu vou explicar um pouco o slide. O que a gente tem nesse slide aqui é o volume craniano e nós temos os milhões de anos. Se a gente pegar lá na ponta, eu vou mostrar aqui pelo meu mouse, a gente vai encontrar dois hominíneos com um alto volume craniano. São os neandertais e os homo sapiens, me perdoem o erro aqui. Então, nós temos o seguinte, antes deles, nós tivemos o Homo erectus, que tinha 1,2 quilos no cérebro dele. Antes deles, nós tínhamos o Homo habilis e, por exemplo, o Australopithecus afarensis com 600 miligramas. Então, aqui a gente está tendo o seguinte, que esses hominíneos do passado, eles nunca passaram a barreira de 1,3 quilos de cérebro. E, para surpresa de todo mundo, o Homo erectus foi uma espécie que durou 2 milhões de anos sobre a Terra. É uma espécie que teve um nível de adaptação ao meio ambiente fantástica. Porém, o cérebro dele nunca passou de 1,2. O nosso é de 1,4 a 1,5. Neandertais eram maiores do que isso. Alvarez, vamos voltar para mim, por gentileza. Obrigado. O que a gente tem aqui? Isso aqui é um cérebro de mais ou menos 600, de um volume craniano de 600. E é parecido com esse cara aqui. Os dois, me perdoem aqui, um deles é um antepassado nosso. Esse aqui. O outro não é exatamente antepassado, mas é um primo nosso. Esse aqui. Temos um chimpanzé nesse lado aqui. E do lado de cá nós temos um Australopithecus afarensis, que a gente viu agora há pouco. Os dois têm um volume muito parecido deixa eu botar assim, de volume craniano muito parecido. Você poderia dizer, os dois são macacos. Não exatamente. O que você tem aqui é a dentição de um e a dentição do outro. Esse aqui é um chimpanzé. Esse aqui já era da espécie hominídea. Então, você tem aqui uma formação de dentição diferente. Esse aqui era bípede. Esse aqui não era. Vamos ver agora
o nosso. Esse aqui somos nós. E você vai ver esse volume craniano. E quando eu comparar os dois, você tem essa estrutura de volume craniano. Nós temos aqui um volume craniano bem menor do que isso aqui. O que a gente está vendo aqui é o que evoluiu o cérebro desse cara para esse cara. Nós temos uma mudança total. E aí você vai ver uma mudança, inclusive, na face, você vai ter uma série de mudanças morfológicas que o tamanho do cérebro influenciou. E por que tão poucos têm um cérebro desse tamanho? Se a gente, para um macaco, para um chimpanzé, que é esse aqui, quando ele olha para um ser humano, a nossa cabeça é desproporcional ao corpo. Então, quando outros primatas ou animais, se eles pudessem fazer um raciocínio em torno disso, nós somos desproporcionais. Nós temos uma cabeça enorme. Eu diria que é feio para uma outra espécie. Imagine você olhar para um outro ser humano com uma cabeça com 3 vezes o tamanho da que você vê hoje. Então, isso é a desproporção que eles veem, que nós não vemos, obviamente. Mas essa cabeça aqui custa 20% de energia. Essa cabeça aqui custa apenas 8 a 9% de energia. Então, nós tivemos que ter uma série de elementos no corpo que metabolizasse alimentos e tivéssemos a possibilidade de fazer estratégias para conseguir alimentos mais ricos para sustentar esse tipo de cérebro. E aí a gente vai encontrar a teoria da cozinha no slide, que é uma das melhores teorias, ela é bastante recente e ela é muito boa. A relação que nós temos com a comida é realmente singular. Não tem espécies que fazem a transformação de alimentos como a gente faz. Então nós temos, por exemplo, aqui tem 3 imagens que mostram o passado, o presente em 2 tipos de preparação de alimentos. Existe uma lógica aqui. Quanto maior a necessidade calórica, maior é o tempo para se alimentar. Isso faz sentido? Faz. Se a gente pegar animais que possuem um gasto calórico enorme e tem uma dificuldade de alimentação, você vai ver que ele passa o dia se alimentando. Você vai encontrar, por exemplo, vacas. As vacas têm um cérebro pequeno, um corpo enorme, consome tudo aquilo, consome muita energia, ela passa o dia ruminando, porque o que ela alimenta tem uma proteína muito baixa, ela não consegue extrair energia daquilo. Então, não vale para ter tempo livre, não vale para ter uma revolução cognitiva como nós tivemos. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Nós não teríamos sobrevivido, gente, se a gente não tivesse adotado uma dieta mais rica, por causa do consumo que nós temos do próprio cérebro. A partir do momento que a gente tem um consumo maior de energia, a gente consegue suprir esse consumo, a gente passa a ter um cérebro trabalhando para nós. Enfim, há um círculo aí, ele é virtuoso. E o que significa isso aí? Nós tivemos uma série de elementos que viabilizou. O bipedalismo, por exemplo, é um deles, porque ampliou a área de forrageamento. Forrageamento é aquela área que vamos pegar um animal, ele tem uma área que busca comida. Então, ele vive naquele território, onde naquele território ele sai, busca comida e volta para onde ele está. Isso aqui é uma área de forrageamento. Então, nossa espécie, no passado, tinha áreas de forrageamento e, pelo fato de serem bípedes, eles podiam ir até mais longe. O fato de serem bípedes, isso é importante, ele consome menos energia do que um quadrúpede. A gente movimenta apenas dois membros, um quadrúpede faz 4, e tem toda uma estrutura para aumentar o peso em 4 pernas, a gente faz apenas em 2, a gente conta com a gravidade, a gente apenas mobiliza o corpo para manter o equilíbrio. Então, o nosso esforço para manter o peso, ou para que não sinta o peso, é mínimo. Tem uma série de vantagens em relação ao bipedalismo, o livro não explora isso, também não tinha porquê, não é um livro de antropologia ou de paleontologia,
mas isso existe. Em relação à comida, deixa eu fazer um comentário. Quando a gente passa a colocar a carne na dieta, a nossa relação muda bastante com a comida. O próximo slide fala sobre o cozimento. Isso, o livro aborda um pouco, que quando a gente passou a cozinhar ou queimar a comida, não vou dizer queimar, mas assar a comida, a gente ampliou a eficiência da alimentação. Porque quando você cozinha, quando você ferve, quando você assa a carne, por exemplo, ela já vem para dentro de você previamente mastigada e aquecida, porque você destrói fibras que você não vai perder tempo mastigando. Faça o teste. Pega um pedaço de carne crua e fique mastigando ela, um pedaço de carne, mas não ralada. Tem que pegar uma carne de fato crua e pega uma carne assada. Você vai ver a diferença dos dois, assim, enorme. Fala o sabor, né? Mas você vai ter aí a quantidade de esforço que você vai produzir para moer a carne crua. Ela vai ser ingerida. O teu sistema vai ter que aquecer essa carne para extrair dela os nutrientes. Quando você ingere uma carne aquecida, é menos esforço do organismo. Enfim, é uma série, e detalhe, a carne aquecida, ou as cadeias alimentares já estão abertas para você. Então, você tem uma série de efeitos extremamente positivos quando você passa a cozinhar a carne. Então, quando começamos a fazer isso, mais ou menos 2 milhões de anos atrás, a forma da gente se alimentar mudou a forma da gente se relacionar com o meio ambiente. Vencemos o custo do cérebro grande, da cabeça grande, a gente passou a manter isso com muita facilidade. Aqui nesse aqui eu falo, o que eu acabei de falar, fica mais macio, dá mais calorias. Você passa a preservar o alimento, você assa e mantém ele dentro da caverna, ele não vai apodrecer, ele vai se manter por mais tempo. Isso vai diminuir a quantidade de esforço que um grupo vai ter que fazer para buscar alimento. Então, eles passam a sair menos para buscar alimento, passa a sobrar tempo para que eles façam outras coisas, tipo fazer roupas ou buscar outros alimentos. Então, a carne já está garantida, vão buscar raízes, enfim, ou buscar outras cavernas, enfim, tudo muda, toda a relação muda. E, principalmente, não precisa comer tanto. Vamos lá. Quantas vezes a gente se alimenta por dia, pessoal? 3 vezes, vai, padrão. A vaca passa o dia comendo. Então, quando você come alimentos altamente nutritivos, que é o que a gente faz, a nossa fome, ela se manifesta depois de horas. Então, a gente tem um timing aí enorme, muito grande. Animais na natureza não desfrutam desse timing, até porque eles não comem o tempo todo. Então, você passa a ter um tempo de ação maior. A gente vê aqueles filmes da Discovery Channel e tal, leões, uma savana, por exemplo. Então, por exemplo, quando eles se alimentam, o que eles fazem em seguida? Eles param e descansam. Os animais carnívoros, em tese, são os que trabalham menos, porque eles comem e descansam. Até porque eles precisam fazer digestão, mas eles não se alimentam o tempo inteiro, por causa da densidade energética do alimento que eles ingerem. E por que isso foi importante? Porque isso permitiu a nossa expansão. Como a gente conseguia comer e ficar mais tempo sem comer, a gente pode expandir. A gente consome muita energia e gasta menos se movendo, porque somos bípedes. Enfim, tem muitas... Acho que vou botar isso numa outra palestra para vocês, se gostarem, eu posso fazer uma explicação inteira sobre o processo, mas esse livro não vai chegar lá, não vai entrar tanto. Mas vamos lá, a expansão ocorre a partir do momento que a nossa relação com a alimentação e com a própria natureza muda, porque passamos a ter tempo de expansão. E a gente vai expandindo aqui, da África para a Europa, para a Ásia, e depois para o norte da América, e depois seguindo para o sul, no caso para a América do Sul. Houveram 2 grandes migrações para a América, ok? Para a América do Sul. Foram 2 levas diferentes. O livro não fala sobre isso porque é
é um detalhe da paleontologia, mas houveram 2 grandes migrações, não apenas uma. Vamos lá. Essa expansão, ela, à medida que a gente expande, o Homo sapiens passa a expandir, vamos lá, as migrações ocorreram em levas diferentes por espécies diferentes. Quando o Homo sapiens começa a migrar para a Europa, ele encontra outras espécies que já estavam lá, que por especiação se tornaram outras espécies, tipo Neandertais. Então, a gente começa a encontrar outras espécies, tipo Homo erectus, por um canto, Neandertais por outro. Outras espécies, nem classificadas ainda, vão ser encontradas aí por paleontólogos. E quando chegam os humanos, eles passam a substituir as espécies que estavam lá. E existem diversas teorias que falam sobre isso. Nós matamos, nós nos cruzamos, nós convivemos, nós fizemos todos. Houve negociações, houveram convivências em grupos diferentes, com o passar do tempo, foram sendo substituídas por uma espécie única, Homo sapiens. Nós estávamos mais adaptados que os nossos primos para estar nesses lugares. Não há dúvida sobre isso. Nós sobrevivemos, por exemplo, glaciações. Isso aí, eu vou botar um pouco sobre glaciação, porque é importante que a glaciação são fenômenos que devastam. Quando ocorre a glaciação, muitas espécies sucumbem, não tem como. E as nossas espécies, com o domínio do fogo, com o cozimento, com outras estratégias, que só puderam ser desenvolvidas graças ao cérebro que a gente possuía, e nós tínhamos que buscar alimentos e formas de nos protegermos da extinção, e o cérebro nos ajudou nesse processo. Enfim, nós passamos por esses períodos de glaciação aqui, as últimas, por exemplo, que a gente vai ver nessa tabela. E no momento a gente está numa interglaciação. Nós vamos voltar para uma glaciação, não tenho dúvida sobre isso. Não sei quando vai ocorrer, mas nós devemos estar no ápice do período interglacial. Então, em pouco tempo, vamos voltar para uma glaciação. Não houve apenas uma glaciação. A Terra não era fria e foi esquentando. É o contrário, a Terra era quente e está esfriando. Não importa o que vocês digam sobre o global warming, esse tipo de coisa, isso é um detalhe, é uma gota de água no oceano. Nós temos a história do planeta é diferente e ela está esfriando e vai continuar esfriando, não importa o que a gente pense. Mas temos um aquecimento global. Pode até ser. Carl Sagan falou sobre isso há muito tempo atrás. Podemos estar, sim, mas os processos de glaciação e interglaciação são muito maiores, eles são geológicos, e não vai ter carbono suficiente para nos defender de uma glaciação futura que vai caminhar. Vamos para frente. Presença humana na Patagônia, que foi uma daquelas levas que eu comentei com vocês, das migrações. Na Patagônia, nós tivemos essa glaciação. Nós tivemos essa migração. E nós tivemos aí evidências das pessoas lá, e nós caímos numa revolução cognitiva. Atentem aqui, isso é uma caverna na Patagônia, e vocês vão ver aqui, por exemplo, arte. Em cavernas tipo essa aqui, onde ficavam os nossos antepassados. O que eles faziam lá dentro? Como eu falei, eles cozinham, eles comem alimentos com alta densidade energética, eles têm um cérebro grande, eles têm um processo cognitivo avançado que permitiu ter uma revolução cognitiva. Nessa revolução cognitiva, que acontece no final do período paleolítico, você vai ter aqui, de 30 a 10 mil anos atrás, que surge algo surpreendente. Até então, você vai ter espécies que usam lascas de pedras, espécies que enterram os mortos, tem os sambaquis, tem muito nessa região, da região onde eu nasci, pelo país inteiro, na verdade, mas eu lembro que na minha região, próximo às praias, tem os sambaquis. Mas vamos lá. Nesse período de 30 a 10 mil anos, eles
eles começam a ter uma mudança, tem um erro de português aqui, me perdoem, de digitação, me perdoem. Então, eles passam a ter uma revolução diferente. Essa revolução, você vai ter uma série de arte que vai nascendo dessas pessoas que estão em cavernas, que estão seus grupos espalhados pelo mundo inteiro, e é quase ao mesmo tempo que isso tudo acontece. De 30 a 25 mil anos atrás, começa a pipocar uma série de avanços na arte dessas pessoas. Eu vou falar um pouco sobre arte. Essas artes simbolizam alguma coisa. Então você vai ter essa figura de Vênus aqui, eu chamo de figura de Vênus, não é exatamente Vênus, nem se falava isso na época. O que se tinha aqui era por exemplo, essa pessoa aqui estaria representada nessa figura, nesse artefato aqui. Então, esses tipos de artefatos de mulheres são comuns de ser encontrados. E sempre imagina-se, não há certeza, não há registro sobre isso, evidentemente, imagina-se que fale sobre não só o feminino, mas enfim, a produtividade, tudo aquilo que se imaginava que fosse ter. A arte domina muito esse período e aí a gente vai ver umas figuras que são surpreendentes. O livro aborda essa questão muito rapidamente, mas eu vou abordar um pouco mais aqui. Ela acontece em em dois epicentros, duas cavernas muito famosas, uma na Espanha e outra na França. E eu vou mostrar. Isso aqui é a entrada da caverna, que vocês estão vendo aqui. E vamos ver o que tem dentro dessa caverna. São figuras rupestres feitas há 14 mil anos atrás. Vamos prestar bem atenção nisso. Isso é o que se encontrou lá, desenhado há 14 mil anos atrás, pessoal. Eu confesso que eu não conseguiria desenhar isso hoje, 14 mil anos depois. Talvez muita gente aí que seja conectada consegue. Eu realmente não consigo. Então, essa qualidade que vocês estão vendo aí, ela se repete na França, entre 17 e 14 mil anos atrás. E aí a gente vai ver algo muito parecido com a mesma qualidade. Essas figuras, elas estão numa região que é extensa. Ela não é pequena, são 2.000, 3.000 metros quadrados com dezenas, centenas de figuras dessas. E grandes, não pequenas. Então, vamos imaginar, há 15 mil anos atrás, tinha alguém nessas cavernas, ou grupos nessas cavernas, que se dedicavam a fazer esse tipo de arte, que é surpreendente. Então, vamos pensar um pouco. Ele tinha, para fazer o que ele está fazendo com essa qualidade aí, ele já tinha superado as questões de sobrevivência dele, ou seja, o que a equipe, o que aquele grupo conseguia abater de animais e trazer para uma caverna e para eles comerem, isso aí já estava superado. Ele tinha tempo para fazer isso aí. Para fazer esse tipo de figura, demanda tempo. É um tempo que eles tinham. Então, esse é o ponto. Quando você passa a ter tempo com um cérebro grande, como é que é a expressão? O ócio é a oficina do diabo, né? Tem a expressão que é assim? Pois é, o ócio é a oficina desse grupo aí, não nem chama de diabo, porque isso não é nada de ruim, pelo contrário, é muito bom. Então, o que a gente vê aí? Que o ócio que eles passaram a ter diante de uma mudança de comportamento gigante em função de tudo que houve de mudança da morfologia humana, permitiu que eles pudessem desenvolver outras habilidades. É por isso que o Yuval chama de revolução cognitiva. Essa revolução aí cognitiva que fez mais coisas acontecerem que a gente vai ver agora. Antes de a gente caminhar por o que cria uma nova revolução, eu botei duas imagens paralelas aí. Do lado esquerdo de vocês estão vendo, acho que é o esquerdo de vocês estão vendo, eu acho que é da França, ok? As figuras de 17 mil anos atrás. Do lado direito, vocês vão ver a Capela Sistina de 500 anos atrás. Então, só para ter uma ideia, assim como você vê a qualidade das duas artes, eu diria que estão no mesmo nível. Tanto que, em paleontologia, essas cavernas da França e da Espanha são chamadas de Capela Sistina da pré-história. O que aconteceu na Revolução Cognitiva, basicamente,
habilidade de transmitir grandes quantidades de informações sobre o mundo. Sim, por exemplo, pelas imagens, pelas figuras rupestres, onde você tinha caçadas, você tinha animais, você tinha representações do dia a dia dessas pessoas. Você vai ter habilidade para transmitir... tem um erro meu aqui, me perdoem. Você vai ter consequências, planejamento, execução de ações complexas. Você vai manter grupos de indivíduos grandes e coesos. Esse é o ponto principal do livro do Yuval. Manter grupos de indivíduos grandes e coesos, que é o que a gente vai chegar agora, daqui para frente. A importância da evolução cognitiva permitiu tudo isso que vocês estão vendo aí, ó. O catolicismo, o sistema judicial, o comunismo, direitos humanos, democracia, o valor de uma marca, guerra, qualquer coisa. Tudo isso acontece em função da revolução cognitiva. O conceito do que é certo, do que é errado, o Yuval põe da seguinte forma: isso não existe. Por quê? São conceitos criados ao longo do processo evolutivo. E cita esse exemplo que está ali, ó. Uma pessoa nascida em Berlim em 1900 e tenha vivido 100 anos. Não é raro, pode ter acontecido isso. Essa pessoa passou por 4 tipos de sistemas políticos. Ela esteve no Império, esteve numa república, atravessou o nazismo, atravessou o comunismo e morreu numa democracia e viu uma Alemanha reunificada. Ou seja, olha tudo que ela passou em 100 anos, ela passou por diversos modelos mentais, coletivos, de estrutura do Estado, diferentes durante a vida dela. Então, por que ele cita, por que o Yuval citou isso aí? Para mostrar que os conceitos que nós temos, a democracia que é o correto, não é a república que é o correto, também não foi. O nazismo que é o correto, também não foi, ou seja, são modelos diferentes. Essa pessoa viveu todos eles e sobreviveu. E vai mostrando que os modelos acontecem em função das nossas cognições. E vai chegando aqui. O que permite a revolução cognitiva? A parte de figuras rupestres, ela vem para a agricultura, ela é capaz de construir partenons, pirâmides, computadores, satélites. Tudo isso nasce na revolução cognitiva. Não tem outro lugar. A influência humana no meio ambiente, não vou nem falar sobre isso aqui, eu vou direto para a revolução agrícola, se me permitem. A revolução agrícola é a primeira grande revolução da nossa espécie. É a primeira e gigante revolução. Até então, nós éramos bandos nômades ou territorialistas, ficávamos num canto. Não quer dizer que eu tenha que migrar, mas eu ficava forrageando uma área muito grande, coletando alimentos e trazendo para a caverna ou para a tribo. Enfim, era assim que se vivia. Muitas tribos indígenas são assim aqui na Amazônia. Algumas cultivam, outras não. A revolução que a gente está vendo agora é realmente impressionante. Ela muda a relação do homem com o meio. E ela acontece há 10 mil anos atrás apenas. Vamos pensar um pouco. Quando surge a revolução cognitiva nas cavernas, você passa a ter arte, você passa a ter formas de pensar diferente, isso chega no operativo. Então, você vai começar a ver o seguinte: nós passamos a domar animais e passamos a domar plantas. Nós estamos domesticando animais, estamos domesticando plantas. Ok? Vamos ver o que acontece isso. Como é que acontece a revolução da agricultura ou a revolução agrícola? Nem todos os grupos eram nômades, mas em algumas regiões eles migravam. Por que eles migravam às vezes? Porque eles acompanhavam os bandos de animais. Se eles se alimentavam, por exemplo, de algum tipo de cervo, eles mais ou menos sabiam para onde os cervos iam, em que época do ano eles iam migrando. Dependendo de onde eles estavam, eles também sabiam onde tinha mais um tipo de alimento, tipo raízes ou não. E quando comiam, por exemplo, trigo ou cevada, jogavam as cascas, os restos em um lugar. Vão jogando fora, os restos têm que ser jogados em algum lugar. Onde foi jogado isso, germinou. E foi percebido, esse troço cresce. Então, começaram a jogar de propósito para fazer o crescimento e começa o processo da domesticação dos cereais. Esses cereais foram domesticados mais ou menos há 8 mil anos atrás.
E à medida que você vai domesticando, você vai mudando o cereal. Aí você passa por um processo de seleção artificial. Isso o livro não expõe, mas acho que é importante fazer um comentário sobre isso. Os primeiros cereais que a gente comia não tem nada a ver com os cereais que você compra no supermercado hoje. Então, o milho é um dos melhores exemplos. O milho que a gente compra, aquela soca de milho bonita, amarela, suculenta, enfim, saborosíssimos. Os milhos americanos, por exemplo, são diferentes dos milhos brasileiros. Os deles são doces, os nossos são não tão doces, enfim. Os milhos, os primeiros, não eram assim. Eles eram tipo uma cevada, eles eram finos, pequeninos, muito, evidentemente, saborosos para eles, que é o que tinha na época. Mas eles foram modificando esse milho, mas como eles modificaram? Eles iam selecionando, esses aqui são melhores, então jogue esses na terra para que eles cresçam e deem mais plantas. E daqueles que a gente fez, esses são melhores ainda. Pega esses aqui, joga na terra, cultiva-se novamente. E você vai selecionando quem você quer que transmita geneticamente seus genes à frente. E você vai criando espécies particulares. A gente faz o mesmo com animais há muitos anos. E deixa eu passar o slide. E esse processo domesticou muita coisa. Eu falo aqui só dos alimentos. No slide está a figura dos alimentos e eu falo de alguns... falo sim de animais. A pecuária também ocorre aqui nesse slide. Ok, o que nós temos aqui? Trigo, arroz, banana, cana-de-açúcar. Você tem batata, milho, abóbora. E mais ou menos os tempos em que eles foram começou a domesticação, já estavam avançados a domesticação. A batata é levada para a Europa depois, quando a gente tem a presença de espanhóis e portugueses aqui, principalmente os espanhóis. Você tem o arroz da China para o mundo, você vai ter, enfim, hoje todos esses alimentos no mundo todo, mas eles não estiveram. No passado não é assim. O que a gente tem no passado é poucos alimentos que se espalhavam pelo mundo como a gente tem hoje. Isso quer dizer que eles foram domesticados, porque quando a gente pegou esse alimento e já espalhou para o mundo, ele já era parcialmente diferente, mas a domesticação continuou. O milho é um exemplo desses. Considera-se que o milho saiu do México não completamente domesticado, e foi terminado de ser domesticado em outros países. Aí você vai ter batatas diversas. Eu lembro que no Peru, a Júlia e eu estávamos num trem e serviu milho no trem, assim, um saco de milho, e os grãos eram enormes, gigantes, era um dedo, assim, uma coisa absurda de tamanho. Então você vai ter diversos tipos de plantas da mesma origem, evidentemente, mas com domesticações diferentes. Isso é um problema que a gente tem. Alvaris, por favor, põe o slide inteiro. Obrigado. Para pensar, nós também domesticamos porcos, ovelhas, galinhas e tudo isso aí. Se a gente for verificar por um pensamento darwiniano, esses animais, eles são um sucesso evolutivo. Por quê? Porque eles sobreviveram às mudanças do meio ambiente e eles estão em alta presença no mundo. São milhões, bilhões pelo mundo. Eu nem imagino quantas galinhas tem, mas deve ser muitas. Se alguém souber quantas galinhas tem no mundo e quiser postar aí nos comentários, só para a gente ter uma ideia, acho que tem mais galinhas do que seres humanos, só para ter uma ideia. Então, se você vir pela lógica darwiniana, elas são um sucesso evolutivo. Elas nos domesticaram de certa forma. Isso o Yuval defende no livro. Ele põe o quê? As galinhas, vamos lá, elas não vivem muito tempo hoje em dia porque nós abatemos antes com 20, 30, 40 dias. Porém, elas nos domesticaram para que nós dependêssemos delas e aí nós estamos ali continuamente produzindo ou permitindo que elas se reproduzam. Porém, elas vivem para nos atender. Então, isso é uma visão até cruel. E ele compartilha as duas visões. Ele põe a questão ética de como a gente trata os animais em escala, que, embora seja um sucesso evolutivo, porque há milhões deles pelo mundo, ele de fato não é. E ele coloca essas questões antropomórficas que a gente olha para uma galinha tadinha.
Eu não sei se a galinha pensa isso, porque nós não estamos dentro da cabeça dela, mas nós estamos antropomorfizando isso. Então, enfim, tem que ter o cuidado de tratar a situação. Porém, a gente tem que ter ética e lidar com os animais, e aí deixa isso muito claro. Esse é o ponto principal do livro, que é as regras de convivência colaborativa, que se não houvessem, não funcionaria. Porém, na nossa espécie, elas funcionam por causa da nossa capacidade cognitiva. Vamos lá. Grupos de macacos têm bandos de 100, por exemplo, e não existem grupos de macacos com 300 ou 400 de primatas com, vamos lá, do tipo de primatas grandes. Eles se dividem antes disso. Eles entram em conflitos internos e fazem divisões. Entre esses grupos, eles acabam fazendo a taxa de convivência entre eles aumenta, ou seja, os grupos são mais estáveis na medida em que eles praticam mais grooming, que aqui nessa de colher piolhos uns dos outros. Então, quanto maior a taxa de grooming desses grupos, maior são os grupos. A gente, na espécie humana, a gente não faz grooming, a gente tem outros mecanismos para fazer a estabilidade social, mas os grupos são enormes. Gente, as cidades têm 15 milhões de habitantes. A cidade do México tem, sei lá, 30 milhões de habitantes. Um país tem 1 bilhão de habitantes. Então, você começa a ver esses grupos, eles são gigantes. É evidente que eu não conheço 1 bilhão de pessoas, mas eu convivo dentro de um universo que tem 1 bilhão de pessoas. E como é que eu convivo nesse universo? Como é que eu aceito as regras desse universo? E aí vem as regras de cooperação em massa, que o Yuval vai explicando. Quando surgiu a Revolução Agrícola, nós formamos cidades. Quando a gente começou a produzir o milho, ou o arroz, ou o que seja, vamos lá, um grupo teve que começar a organizar o processo, o planejamento começa a evoluir. Olha, vocês fazem isso, vocês saem para caçar, vocês plantam, vocês colhem, vocês moem, ou seja, eles começaram a se organizar. Essa organização teve que ser gerida. Aí começa a ter as pessoas que pensam o que fazer e como fazer naquela comunidade. E você começa a evoluir, quem faz ok, você passa, eu só faço roupa para vocês. Eu não faço roupa, mas eu preciso de couro, eu vou ter que sair, caçar, não, eu caço, a gente come a carne e eu forneço couro para você, e você faz a roupa, ou seja, começa o circuito funcionar e começa a se especializar. E à medida que se especializam, poxa, que legal, nós estamos sendo produtivos, estamos vivendo melhor. E aí outros grupos começam a querer atacar ou roubar as colheitas e assim por diante. Aí, precisamos nos proteger. Quem vai cuidar disso tudo? Aí você passa a ter os guardas ou o exército particular do grupo. Enfim, as cidades surgem. A proteção, a segurança, as funções, quem manda em quem decide as confusões, e você passa, as cidades começam a crescer. A Revolução Agrícola é responsável pela formação das cidades. Então, quando você tem... O que é a cidade crescendo? A cooperação em massa. A cidade, se não tiver um modelo de cooperação, não funciona. Esses modelos de cooperação são gigantes hoje. Nós vamos encontrar cristianismo não dura 2.000 anos se essas pessoas falhassem em acreditar em Cristo, por exemplo. A democracia americana não duraria 250 anos se o Congresso e a maioria dos presidentes não acreditassem em democracia. O sistema econômico moderno depende que os investidores, os banqueiros, a sociedade acreditem no sistema econômico. Então, você passa a ter as dependências dessas pessoas aos modelos que estão impostos. Então, uma cidade, para que funcione, eu estou lá cultivando cereais. Eu vou acreditar que eu não vou ser morto cultivando cereais, porque eu vou acreditar que alguém está lá cuidando de segurança da cidade. Eu vou acreditar que quando passar fome, alguém vai me fornecer um pedaço de carne, eu vou poder usar, e da mesma forma vou fornecer os cereais que eu estou colhendo e cultivando. Enfim, você passa a ter um sistema que tem que funcionar. São regras implícitas, muitas vezes, que determinam um processo de cooperação em massa. Constituição e ficção, por exemplo, é isso aí. O que nós temos aqui
é a Constituição americana, por exemplo, aqui embaixo, aqui o Código de Hammurabi, que é o primeiro. Você passa a criar, olha, vamos organizar a bagunça. Quem faz o quê e quem vai ser punido se não fizer isso ou aquilo. A primeira Constituição, o Código de Hammurabi, que determina, se você roubou isso, você vai ser punido dessa forma. Se você roubou aquilo, você vai ser punido daquela forma. Começa a criar umas regras que todos passam. Eles olham as regras, ok, vamos seguir essas regras, começou o processo de cooperação. Aqui, não sei se vale a pena falar muito sobre isso. O Yuval até gasta bastante tempo ali, mas não sei se vale a pena. Vocês me perdoam, vou direto para cá. E o que ele está fazendo aí? O Yuval ele põe o seguinte: como era no passado e como é que é hoje? No passado temos aí, sei lá, Luís XV, e você tinha esse modelo de masculinidade. E hoje você tem Barack Obama como modelo de masculinidade. Eu, pessoalmente, prefiro o do Barack Obama do que o do Luís XV. Se alguém fosse ir na rua hoje vestido com o Luís XV, certamente não desfruta de masculinidade. O Manuel Nunes aqui, escreveu para a gente, em Santa Catarina, o rebanho de galinhas, do galináceos, né, é mais de 50 milhões de cabeça. O estado de Santa Catarina tem 6 milhões de pessoas. Então, olha a relação de quantidade de galinhas só em Santa Catarina. Né? Então, se a gente for contar em outros países aí que também comem frango, sei lá, a gente vai ter bilhões de galinhas no mundo. E se você fosse olhar como Darwin, nossa, que espécie, uma super espécie. Aí, bilhões caminhando pelo mundo. O sistema patriarcal é uma herança desse processo que vem do sistema do passado de cooperação em massa e foi meio que imposto pela força ou por outras formas. Eu vou só fazer um comentário do lado aí. Vocês lembram que as propagandas de cerveja eles eram movidas a mulheres, né? Não a homens. Embora a bebida fosse direcionada para homens, apresentavam mulheres, não fazia aquela conexão. Se você beber, vai ter um monte de mulheres ao teu redor. E tu acha que isso é recente, mas não é. Tem uma propaganda da Budweiser aqui embaixo, e já naquela época o homem está lá na garagem arrumando alguma coisa e a mulher vem servir a cerveja para ele. Ou seja, esse sistema patriarcal, ele vem de longa data, e aí você vai ver propagandas da época. Esses são alguns exemplos. Isso aí eu botei, não foi do Yuval. Então você vê a primeira aqui da esquerda. Seja amável e interessante para ele. Ele provavelmente teve um dia chato e pode precisar que o anime. É uma das suas funções fazer isso. Então, ou seja, o pensamento vinha assim fortemente, e a mulher vai abrindo esse espaço ao longo do tempo, nos últimos anos em especial. Essa é uma nova revolução, que até chama de revolução perpétua ou permanente, uma coisa assim. Por que as sociedades são patriarcais? 3 teorias. A primeira, o poder da força dos músculos. Aí o homem é mais forte e passa a dominar a tribo e vai determinando o que acontece. O segundo é a teoria da escolha da sociedade. Se houver uma guerra, quem vai para o pau? Quem vai se sacrificar? Os homens. Eles vão. Então, vamos pegar esse caso das cidades. Se eles tinham mais força, quando vinha um ataque externo para roubar a colheita, eram os homens que iam para o fronte. Então, você tinha uma seleção pela agressividade, ou seja, quem é mais agressivo é melhor para ser os guardiões da tribo. Genes patriarcais, então, o que tem aí? A evolução dos homens foi, geneticamente, se transmite à frente os melhores genes que você queria que tivesse. Da mesma forma como camponeses selecionam vacas, galinhas e tal, para ter as galinhas que mais põem ovos, ou as vacas que mais dão leite, assim por diante, o mesmo aconteceu com homens e mulheres, evidentemente. Aí a gente vem nessa teoria. Vamos pensar o seguinte, gente, isso é importante para vocês entenderem. Os grupos humanos não tinham razão para estarem juntos, mas aconteceu que estarem juntos. Se eles não estivessem juntos, eles extinguiam. Então, as espécies humanas que não tiveram essa
cultura de estarem juntos se extinguiram. Estão entendendo? Aí vai dizer, pô, mas é óbvio, hoje, na época não. Então, é por isso que hoje a espécie humana vive em conjunto. Por quê? Porque nos nossos genes nós temos registrado que queremos viver juntos. E o fato de vivermos juntos nos protegeu de um monte de problemas. Vou citar alguns. Ataques de outros animais predadores, por exemplo. Se nós não fizéssemos juntos, uma mulher grávida com uma criança vivendo sozinha, não aguenta, não funciona. Ela tem que alimentar a criança e se alimentar, proteger a criança e se proteger. E ela tem, o fato de estar grávida, por exemplo, já atrapalha toda a possibilidade dela se mover. Hoje não, ela pega um carro e vai no supermercado, mas há 100 mil anos atrás, ela não pegava um carro no supermercado nenhum. Então, essa situação só mudou quando o grupo se manteve coeso. O sexo foi importante. O cio escondido foi importante. Como a espécie humana tem prazer pelo sexo sempre, ou não apenas em períodos de cio, ou algo do gênero, ou estral, que seja, eles simplesmente estão permanentemente juntos, os grupos estão juntos. E nessa época não tinha exatamente conceitos de família, mas de grupo tinha e era muito forte. Então, os homens próximos das fêmeas acabavam dando coesão ao grupo. Enfim, tem diversas teorias que vão explicar isso aí, mas no final o acolhimento do grupo fez com que essas espécies, esses indivíduos garantiu a perpetuidade desses indivíduos. E vocês vão a transmissão dessa cultura, dessa genética. Tudo isso aí o Yuval explica. E de repente o Yuval pega e quebra e vai para o dinheiro. Isso faz parte da revolução. Quando você tem as cidades, quando você tem a revolução agrícola, você chega numa próxima etapa. As cidades estão prontas, um estágio muito primitivo, mas elas estão. Você tem uma revolução agrícola, você tem excedente de produção, ok? Você tem mais cereal, você tem mais porcos, começou a sobrar comida dentro do teu universo, e você, mas eu só cultivo maçãs, e o meu vizinho, que fica a 2 quilômetros aqui, cultiva, sei lá, faz vinho, ou qualquer bebida parecida na época. Eu quero comprar esse vinho, faz um tapete, eu quero comprar aquilo lá, eu não quero sair produzindo, eu quero trocar por maçãs que eu produzo. E você começa a entrar no escambo. Então, o que ele está fazendo? Ele está mostrando a evolução econômica desses grupos, isso que o Yuval faz e começa lá na metade do livro para a evolução econômica. O escambo é óbvio. Não preciso nem perder muito tempo. Se eu quiser trocar peras por tapetes, imagina o caminhão de peras que eu vou ter que levar para trocar por um tapete, dependendo do preço do tapete, se for possível contabilizar em peras. Então, o escambo, no começo, é claro que existia, mas ele não é simples de ser feito. Ele é muito complexo de ser feito. Embora as pessoas achem que vamos viver para a época do escambo, que era bem melhor. Em termos. Porque você tinha que ter um processo muito diferente. Você vai encontrar o quê? Como forma de escambo? A criação do dinheiro. Não tem como ser diferente. Aqui você vai encontrar como é que funciona a criação do dinheiro. O dinheiro é uma forma de confiança. Uma nota de $1 vale $1, porque eu acredito que vale $1 e você acredita que vale $1. Mas o que é $1? $1 eu compro, eu compro esse livro aqui por tantos dólares. Então eu sei que você, se receber tantos dólares, pode comprar esse livro. Eu não preciso carregar o livro comigo. Você pode carregar o dinheiro e eu posso ter esse livro a qualquer momento. O dinheiro existe para resolver os problemas do escambo. É uma revolução. E foi uma revolução logo depois que o escambo apareceu e começou a mostrar como era ruim. Ele começou de diversas formas. Na história, no Código de Hammurabi, ele começa com sacos de cevada. Mas ele aparece no mundo todo, em diversos momentos e diversas formas. Búzios, moedas, não exatamente moedas, mas shekel, que é uma unidade
da Mesopotâmia, e depois foi atribuído a ele o valor de moeda, o conceito de moeda, e assim por diante. As moedas surgem nos impérios. E aí o Yuval entra nos impérios. E fala pouco, mas ele entra pesado nos impérios. E põe, o império não consegue ser império se não tiver moeda. O que é isso? O Império Romano. Quando se institui o Império Romano, as moedas, os denários romanos, eles valem por todo o império. E a força do denário é a força do império. Então ele põe, o império, quando se estabelece, ele unifica um monte de coisas, inclusive moeda. Por que é importante o império unificar a moeda? Quando ele unifica a moeda, você passa a ter o preço de valor, você passa a ter os códigos funcionando, porque a punição passa a acontecer ou de forma, claro, de capital, por perda de vida, ou algo assim, mas o dinheiro passa a se instituir assim, uma regularidade enorme. A força do Império Romano estava na moeda, nos denários que eles cunhavam, porque com aquilo eles pagavam. O dinheiro faz uma representação que eu não tenho aqui, eu tenho um slide mais à frente, deixa eu ver, o dinheiro faz uma representação e converte coisas. Com o dinheiro, eu transformo o dinheiro em qualquer coisa. Eu pego o dinheiro, eu converto em quê? Eu transformo ele em justiça, eu transformo ele em bens, eu transformo ele em saúde. E o dinheiro, ele tem um poder de transformação do que eu preciso através dele enorme. Então, a força de um império, ou de uma nação, ou de uma cidade pelo dinheiro, pelo valor do dinheiro. Uma nação que não tem, cuja moeda não vale nada, se desfaz. A gente vê aqui na Venezuela, aqui do lado, o dinheiro não vale nada. Então, você não consegue converter aquilo em alguma coisa. Então, aqui você tem a convertibilidade universal como um grande poder do dinheiro. Aí tem o lado negro da força, porque o Yuval, da nossa época, ele também fala, e também o dinheiro te leva para onde? Para o lado negro da força. O que é isso? Com o dinheiro você pode intimar pessoas, você pode fazer o que não é legal. Pode fazer, mas não é um problema do dinheiro, é um problema das pessoas. Como o dinheiro converte o que é bom, o que é de bom, o dinheiro também converte o que é de ruim. Isso é uma questão de confiança universal. E fala do surgimento dos impérios, que eu já falei, acho que eu vou pular isso aqui. Vale a pena fazer uma citação. Quando a gente pensa em impérios, a gente acha que são coisas ruins. Não necessariamente. Vou citar o Império Romano, que é o que a gente mais conhece aqui, e ele fala um pouco do Império Romano. E fala mais da Pax Romana, mas vou botar outros pontos aqui. Quando os romanos vão invadindo a Europa, vão coagindo as cidades e nações, vocês vão ser cidadãos romanos, então vocês vão ter que pagar impostos e eu vou fazer um monte de coisas para vocês. O quê? Nós vamos usar a nossa moeda, vamos construir estradas, vamos fazer isso e aquilo. Então, os romanos não levaram apenas o medo, a intimidação, o ódio, não, tem coisas boas aí. E tem que ser faladas, normatizam processos, levam planejamento social, constroem aquedutos, estradas, conceitos de estradas, unificam a moeda, que é uma coisa importante, e aí unificam a representação de valor. Então, você passa a ter um movimento de convertibilidade universal dentro do império, e você passa a ter ideias, bens e tecnologias que se espalham por conta dessas convertibilidades que acontecem. Então, o império tem coisas muito boas. E o Yuval põe um pouco sobre isso. Normalmente, a gente não estuda as coisas boas dos impérios, a gente só fica nas coisas ruins, os imperadores malvados e tal, mas tem muita coisa boa nos impérios. E, enfim, não se discute muito. É claro que tem coisas ruins, aí vai ter gente que vai dizer, não, mas tem isso, aquilo. Concordo, mas tem muita coisa boa que, infelizmente, é pouco retratado. Religiões. E fala sobre isso, e eu vou pular isso, porque eu quero ir para um outro ponto. A Revolução Científica. Então ele pega as revoluções, ok? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, e ele chega no final do livro dele na Revolução Científica. O que é a Revolução Científica? A Revolução Científica é o seguinte, é o que a gente produziu nos últimos 500 anos, é impressionante. E principalmente nos últimos 200, 100 anos, é mais impressionante ainda.
Então, onde ele chega? Uma pessoa até 1500 vivia mais ou menos, não via muita novidade de um ano para o outro, ou de 10 anos de 10 anos para 10 anos. E via pouca coisa. Vinha uma coisa diferente da Ásia, uma coisa diferente do lá e tal. As revoluções, embora existissem, não eram tão expressivas. De 1500 para frente, começa a mudar muito. Aí tem uma pergunta legal para todo mundo aqui. Ó. Se uma pessoa sair do ano 1500 e for transportada para 500 anos à frente, ou seja, para o nosso século aqui, ela caiu, sei lá, no meio de São Paulo, o que essa pessoa vai ver se ela pegar um celular na mão, ela vai ver coisa aparecendo em telas negras que são impressionantes. Ela explode de o que está acontecendo. Se você for transportado 500 anos à frente, você não tem o mesmo gap que essa pessoa. Você já compreende que existe uma revolução em andamento que essa pessoa não compreendia. Então, nós convivemos com revoluções e com ciência que eles não conviviam. Então, é nisso que o Yuval está botando. Há uma revolução em marcha e que trouxe a nós um conceito, uma nova revolução cognitiva que não existia. Nessa tabela laranja do lado, a terceira lei do Arthur Clarke, diz assim, ó, qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da mágica. Nós não saberíamos reconhecer o que é mágica e o que é tecnologia se estiver um pouco à frente da gente. E imagina 500 anos de lá para cá, quando nada acontecia de 10 em 10 anos, e hoje acontece de ano em ano. Então, nós estamos acostumados com as mágicas. Eles não estavam. O ciclo da Revolução Científica, eu vou pular e vou botar o ponto que é importante. A ignorância, a vantagem da ignorância. O maior legado da ciência é a ignorância, de acordo com o Val. Aí vai dizer, meu Deus, que absurdo, é o contrário? Sim, é o contrário porque você admite que é ignorante no aspecto e você busca o conhecimento sobre aquilo que você não conhece. E exatamente pelo fato de você estar buscando conhecer aquilo que você não conhece é que faz que a nossa ciência exploda ou avance tão rápido. O caso da pandemia que a gente está vivendo aqui é um exemplo disso. A gente surgiu um vírus novo, não vamos nem discutir de onde ele vem, e você tem que resolver esse vírus. Então, é algo desconhecido, é uma coisa nova. Então, você vai ter um monte de gente estudando em todos os cantos o que é isso e como é que eu resolvo esse cara. Então, a ignorância foi admitida imediatamente e imediatamente começaram essas pesquisas. Esse é o processo da revolução científica. Aí nós temos a ciência e seus interesses. A ciência trabalha para nós. A revolução científica trabalha pelo poder econômico. É esse o ponto que o Yuval coloca. O poder econômico, ele põe assim, o capitalismo faz a ciência funcionar, porque o capitalismo busca poder e investe na ciência, a ciência cria novos mecanismos e faz girar a máquina de ampliação do poder pela ciência, quando gera novas fontes de energia, gera novos produtos e assim por diante. Ele deixa bem claro no livro, isso é bem interessante. Não pense que os cientistas são pessoas amáveis, bacanas, e estão pensando no bem da humanidade. Ele deixa bem claro, não. Elas estão trabalhando por interesses. Que tipo de interesse? Ele vai botando culturais, econômicos, religiosos, não importa. Ele está trabalhando por interesses. Alguém está financiando o interesse dessas pessoas. Então, ele põe dessa forma dentro do livro. Vamos ser honestos. Quantas medicações será que não existem, que não foram ao mercado, porque existem outros interesses que ainda não sejam lançados ao mercado? Talvez até para a própria pandemia. É difícil dizer, mas todos mais ou menos têm essa dúvida. Então, a gente sabe que há muitos interesses por trás, e na ciência não é diferente. Ele fala aqui do capitalismo, eu vou pular, do crescimento econômico, e vou chegar na necessidade do crescimento econômico. Isso aqui é um modelo do capitalismo que ele fala que nasce é explicado melhor naquelas noções do Adam Smith, quando você tem a produção e o lucro. Quando você passa a ter o lucro reinvestido na produção, você tem a máquina girando, ok? Ele fala bastante sobre esse
processo, e aí é bem no final do livro mesmo, já estamos bem perto de acabar. O que ele está dizendo aí? Que quando você tem um lucro excedente, esse lucro tem que ser reinvestido. Se o lucro para de ser investido, a máquina do capitalismo, a máquina da expansão para. E vai botando dessa forma. Então, você passa a taxar o lucro para que ele não vire lucro, para que ele vire produção. E isso quer dizer o quê? Que o capitalismo empreende sempre no futuro. É isso que ele chega. Ele faz uma discussão sobre isso. O capitalismo confia no futuro. E é por isso que o capitalismo avança tanto. Por isso que a ciência trabalha para avançar. Por isso que a gente está sempre em expansão. Porque nós criamos hoje dívidas do futuro. E nós temos que pagar essas dívidas do futuro. E a gente fez como? Com a geração de crédito. Crédito, contratação, novas padarias, bolos pagam empréstimo, que é o que está ali, confiança no futuro. Essa máquina, ela corre atrás do quê? Do futuro que já foi emprestado. Por isso que a gente não para de caminhar ou não para de crescer, porque nós estamos sempre financiando o futuro, não o presente. E aí ele fala sobre ciência e capitalismo. Eu vou passar essa parte do colapso do crescimento, vou passar e vou botar algo importante aqui. Se no passado nós acreditamos que não, então para e vai estar tudo bem. Mas quando a gente tem um grande problema que assola a humanidade, de alguma forma, a gente cria soluções para ele imediatamente. Tem uma figurinha aqui do lado do slide que são canudinhos de papel. Ok? Aqui, ó. São canudinhos de papel. Há 5 anos atrás, ninguém usava canudos de papel. Vocês não usavam, eu não usava. Ocasionalmente, a gente tinha em algum lugar, mas era raro. Hoje, no Rio de Janeiro já é proibido canudos de plástico, na Califórnia já é proibido, em Londres já é proibido, e em muitos lugares estão mudando de plástico para papel. Isso acontece por quê? Porque chegamos a um problema ecológico dos canudinhos no mar, das tartarugas marinhas e tal, aquela história toda. Esse problema ecológico teve que ser tratado, e foi tratado com mais ciência. Desenvolveram novos tipos de canudinhos, não mudaram a forma de beber os líquidos. Fizeram o quê? Mudaram o processo do qual nós bebemos os líquidos. Então, você passa a ter canudos de papel. Eu já peguei na mão diversos. Lá nos Estados Unidos, eu vi diversas vezes esses canudos na minha mão, numa empresa que estava produzindo canudos. Estava lá, por acaso, visitando e vi chegou um momento, como é que vocês produzem isso aqui? E aí eles botaram, nós temos que adaptar as máquinas que produzem isso. Enfim, a ciência caminhando. A Revolução Industrial. Então, chega a Revolução Científica, a Revolução Industrial e a Revolução da Energia. Então, nós temos energia. Apesar de o Brasil estar, passando, por exemplo, passando por uma crise de energia, vai aumentar a energia, o mundo tem formas de energia alternativas ou de fósseis, não importa, sobra energia ou tem energia suficiente para mudar a forma com que o mundo se relaciona com o meio ambiente. Nós temos muita energia no planeta. Nós temos fontes alternativas, energia do vento, solar, etanol, gás propano, nuclear, geotérmica, do mar, enfim. Não é mais apenas o carvão queimando, gerando vapor, e o princípio é o mesmo, mas a forma com que a gente está gerando essas máquinas são diferentes. Então, temos energia solar, por exemplo, que não tem nada a ver com esse formato. Então, a gente está tendo formas alternativas e continuamos tendo. Então, quando falta um processo, quando refez um processo, a ciência entra de novo, bancada pelo dinheiro para formar novas soluções. Essa é a lógica que o Yuval vai seguindo. Nada especial. Aí você tem aí a segunda revolução agrícola, porque temos energia sobrando, temos ciência, temos maquinário, temos tecnologia. Isso tudo entra no jogo e modifica a forma como a gente cultiva. E nós explodimos a produção de alimentos do planeta. Jogamos comida fora hoje em dia. É o que está acontecendo. Esse vídeo aqui é um exemplo. Eu vou até passar um pouco para frente e a gente vai ver a forma de colheita. Então, quantas cenouras estão sendo colhidas aqui em minutos? Imagine se você fosse colher essas cenouras na mão. Essa máquina vai fazer em 1 hora o que você faria num dia. Então, você passa até a revolução do campo. Essa é chamada a segunda revolução agrícola.
Aí por isso que ele puxa de novo o assunto das galinhas confinadas, das vacas, dos porcos confinados. Se a gente olha, quem está gostando desse confinamento, dessas quarentenas que a gente está passando, imagina você passar essa quarentena assim, daquele jeito. E aí ele puxa a discussão da ética no campo de novo, o que é normal e está acontecendo. Eu vou terminar a palestra, eu vou pular a Pax Romana, eu vou pegar onde ele fala, somos felizes? Essa é a pergunta final do livro. E aí termina. Por que ele faz a pergunta? Porque nós estamos estáveis, não há guerras no mundo, nós dominamos tecnologia, nós aumentamos a produção de alimentos, nunca tivemos tanta riqueza na história da humanidade, embora as pessoas achem que era melhor nas cavernas, eu discordo, e nós temos uma super oferta de tudo isso aí, tecnologia, de dinheiro, de alimentos, de bebidas, de coisas que nunca tiveram no passado. Nas cavernas não tinham Cuba Libre, nas cavernas eles não tinham biscoito com recheio de morango. Ou seja, nós temos um monte de coisas que não existiam. E aí vem a pergunta, estamos mais felizes? Ele fala sobre felicidade. Então ele põe, ele faz uma pesquisa sobre como se mede a felicidade e botou uma estatística que eu vou pular. Eu li, não concordei com o que ele botou, e ele não sabe da pesquisa que eu estou citando agora, que chega o que faz a vida ser boa. Pesquisa conduzida por Harvard por 75 anos, onde rastrearam 720 pessoas. 60 dessas 720 pessoas ainda estão vivas. O grupo de pesquisa, imagina, são 75 anos. Morreu, retomou. Diversas pessoas passaram pelo grupo. É uma das pesquisas mais longas de Harvard. E talvez a mais longa. Essas pessoas foram monitoradas por 75 anos. O que monitoraram essas pessoas? Os amigos, os irmãos, as famílias de uma forma geral, os seus empregos. Entrevistavam sistematicamente todas as pessoas, os chefes deles, os funcionários deles, e pegaram as fichas médicas dessas pessoas sistematicamente durante 75 anos, 720 pessoas. No final, que ainda não terminou, eles já chegaram a algumas conclusões. E a pergunta é, o que faz a vida para você ser boa? Algumas dessas pessoas se tornaram presidentes, outros se suicidaram, outros perderam seus empregos, outros se tornaram mecânicos, outros, enfim, pegaram diversas pessoas de estratificações sociais diferentes. No final, eles chegam nas seguintes conclusões. Olha, põe aí o slide, por gentileza. A vida social protege as pessoas da solidão e as ajuda a enfrentar a vida. No final, o que faz as pessoas terem uma vida boa é o acolhimento social dos grupos próximos deles, não do país, mas o grupo próximo dele. Ou seja, eles se tornam felizes, saudáveis e vivem mais. As pessoas que estavam acolhidas em grupos sociais viviam mais. Tem até aquela frase, né? É preciso paz para ser feliz, da Almir Sater, né? O que a gente tem aqui eu vou fazer uma ponte para vocês agora. Vamos voltar para o tempo das cavernas, 30 mil anos atrás, e a gente vai ver que os grupos que se acolhiam, ou seja, tinham aqueles grupos que viviam nas cavernas, tinha aquele acolhimento social do grupo. Eles colhiam raízes, colhiam vegetais, caçavam e viviam naqueles grupos, faziam forjamento, viviam em cavernas, não importa. Eles tinham grupos sociais. Então, de repente, o que nós temos dessa história, se eu fizer essa transferência, é o conceito de ter uma boa vida, ou seja, eu tenho uma boa vida social, que me faz sentir bem, que me faz sentir feliz, é viver no acolhimento social, exatamente o mesmo acolhimento que se fazia há 30 mil anos atrás. Acho que essa conexão tem que ser feita, infelizmente o Yuval não fez. No final, ele chega ao seguinte, nós nos tornamos deuses. Agora estamos encerrando. Nós, há 70 mil anos atrás, nós éramos um animal. Vivíamos em cavernas. 70 mil anos depois, nós fizemos cidades, fizemos alimentos, construímos impérios, redes de comércio, botamos homem no espaço, pisamos na Lua.
A nossa rede de comunicação é mundial, é planetária. Já estamos colonizando outros planetas com sondas e com robôs. Nós estamos num nível absurdo de tecnologia nunca visto. Vamos, evidentemente, continuar avançando e daqui a 100 anos vai ser mais impressionante ainda. Mas nunca foi assim. E mesmo assim, a pergunta que eu encerro é a última frase do livro. Existe algo mais perigoso do que um Deus insatisfeito e irresponsável que não sabe o que quer? Por que ele diz isso? Porque nós nos formamos deuses e nós não somos felizes. Nós não sabemos o que nós queremos. Então, a pergunta que ele faz é: para onde nós vamos? O que nós queremos? O que queremos fazer da nossa vida? É assim que o Yuval termina o livro dele sobre uma breve história da humanidade. Olá, pessoal, novamente estou aqui. Espero que vocês tenham gostado da palestra do professor Dr. Malcolm, que tenha ajudado vocês no seu desenvolvimento pessoal, orientações para outras pessoas que vocês possam estar passando. E aí, lembrando vocês, nas nossas palestras online, todas as terças e quintas-feiras, mas que vão começar em fevereiro. Nesse momento, todas as terças e quintas-feiras, a gente está deixando para vocês palestras retransmitidas, ok? E inscrevam-se no nosso canal e convide seus familiares, seus amigos para participarem junto com a gente, ser uma equipe aí, né, colaboradores, todos nós juntos nesse processo do Instituto Agenda Positiva, sempre com foco no desenvolvimento pessoal de cada um de nós. E a palestra agora, do dia 14 de janeiro de 2021, será com o professor Osinil Martins, análise de problemas e tomadas de decisões. Então, eu aguardo vocês dia 14 de janeiro, às 20 horas, quinta-feira agora, para a gente poder estar aí junto, aprendendo muito mais com o professor Osinil. E agora também eu quero deixar para vocês, né, sobre o certificado. Então, clique no link na descrição do vídeo, acesse via Facebook ou Google, verifique o seu nome e seu e-mail e digite o código 9450. E depois vocês podem, então, estar gerando o certificado. O certificado, ele ficará disponível durante 48 horas após o término dessa palestra do professor Osinil. Desculpe, do professor Malcolm Tafner, né? Então, e nós vamos respeitar o horário de Brasília. E caso o certificado não seja emitido, entre em contato pelo e-mail contato@agendapositiva.org.br. Como nós estamos em recesso, a gente solicita que vocês gentilmente, se precisarem, entrem em contato por esse e-mail conosco. Código 9450. Então, agora, né, a próxima palestra de quinta-feira, que vai ser com o professor Osinil. Eu aguardo vocês. Não deixe de estar conosco, é uma honra, é um prazer ter vocês sempre conosco aqui. Tenha uma excelente noite, até quinta-feira.